Olá, eu sou a Maria Júlia Novaes e vou apresentar sobre a mudança de atitude e cancelamento digital com a orientação do professor Márcio Moreira. Então, para a gente começar, vamos entender um pouco sobre o que é atitude para análise do comportamento. A atitude é o comportamento verbal relacionado à avaliação de pessoas, objetos ou eventos, mesmo quando a gente não tem uma experiência direta com esses estímulos. Isso significa, então, que às vezes expressamos nossas opiniões ou julgamentos sobre algo, mas sem de fato termos vivido aquele objeto ou situação. Um exemplo, para ficar mais claro, é a frase gatinhos são bonitos. Aqui estamos fazendo uma avaliação positiva dos gatinhos, ou seja, estamos expressando uma atitude positiva em relação a eles, mas sem necessariamente precisar interagir com cada gato pessoalmente. Estamos fazendo apenas uma avaliação com base em uma experiência geral ou naquilo que a gente aprendeu com outras fontes. Por outro lado, temos a frase mulheres são burras. Essa frase expressa uma atitude negativa, que é o que a gente chama de preconceito, e nesse caso a pessoa está fazendo uma avaliação negativa sobre um grupo de pessoas, com base em um julgamento generalizado, e sem levar em consideração as experiências individuais ou as características desse grupo de pessoas. Então, o importante aqui é entender que, em ambos os casos, a gente lida com comportamentos verbais que revelam atitudes, sendo positivas ou negativas, em relação a algo ou a alguém. Entrando então no nosso tema sobre cancelamento digital, vamos falar um pouco sobre esse fenômeno que está cada vez mais comum nas redes sociais, que é o linchamento virtual. É um fenômeno que ocorre quando indivíduos são condenados de maneira rápida e muitas vezes sem um julgamento justo por atos que são considerados inadequados ou ofensivos pela opinião pública online. Então, em um mundo cada vez mais conectado, qualquer comentário ou ação pode ser facilmente compartilhada e rapidamente se tornar um tema de debate nas redes sociais. No entanto, o problema é que essa condenação é muitas vezes impulsiva e sem um espaço adequado para que a pessoa envolvida possa se defender ou apresentar o seu lado da história. O linchamento virtual acontece muitas vezes sem que se considere o contexto das ações ou as intenções do indivíduo, e isso leva a uma série de consequências para a pessoa atacada, como prejuízos significativos à sua carreira profissional, já que um simples erro ou comentário impensado pode ser suficiente para prejudicar sua imagem e reputação publicamente. E, além disso, o impacto do linchamento virtual na saúde mental das vítimas não deve ser subestimado. Muitas pessoas, ao serem alvo desse tipo de julgamento, experimentam angústia, ansiedade, depressão, e essa pressão psicológica de ser atacado constantemente online pode ser devastadora. Então, como que acontece esse processo de cancelamento? Geralmente começa com o uso de hashtags, e elas podem ser como cancelada, boicote ou com o nome da pessoa ou da marca, e elas ganham força rapidamente e se tornam virais. Então, são usadas para mobilizar as pessoas em torno de uma causa ou para protestar contra alguém ou algo que gerou indignação. Além das hashtags, outra tática comum são as campanhas de boicote. Isso pode envolver incentivar as pessoas a não consumir produtos ou serviços de uma determinada marca ou a não apoiar a carreira de uma figura pública. O boicote pode ter um impacto significativo, afetando financeiramente as empresas ou os profissionais envolvidos. Uma característica central do processo de cancelamento é a pressão social para excluir a pessoa ou a marca cancelada. Então, a ideia é criar uma pressão tão forte que muitas vezes a única saída para o alvo do cancelamento é se afastar das redes sociais. E essa exclusão social é quase que imediata, e a pessoa cancelada muitas vezes se vê forçada a se retratar para tentar restaurar sua imagem. Então, uma comparação interessante que conecta um fenômeno do passado com o comportamento atual são as execuções públicas, que no século XV era uma prática comum e elas eram realizadas em praças públicas
onde o objetivo era não apenas punir o indivíduo, mas também servir de exemplo para a população. E se a gente olhar para os dias atuais, especialmente no contexto de 2020, a gente pode perceber uma espécie de evolução dessa prática. Só que ao invés de execuções físicas, a punição ocorre de maneira digital agora. Então a gente pode testemunhar o que poderíamos chamar de execuções públicas virtuais. E essa tendência humana de querer punir, de mostrar poder e reforçar as normas sociais ainda está presente, mas agora se manifestando no ambiente digital. E as redes sociais tornaram-se os novos palcos públicos, onde as pessoas podem ser julgadas, expostas e punidas sem o devido processo. E, de certo modo, isso se torna um espetáculo em si, já que tem milhares de pessoas assistindo e interagindo em tempo real. Então, analisando um caso recente que ilustra como o comportamento de uma pessoa pode ser rapidamente julgado e punido no ambiente digital, a gente pode citar o caso da influenciadora Gabriela Pugliese, que durante a pandemia de Covid-19 organizou uma festa que entrava em desacordo com as medidas de distanciamento social e esse comportamento gerou uma onda de indignação nas redes sociais. Então, o público que já vinha sofrendo com as consequências da pandemia e do isolamento viu essa atitude como uma enorme falta de responsabilidade e, como resultado, a influenciadora foi alvo de uma série de críticas e ataques online. E esse impacto foi imediato. E além das críticas pesadas, a Gabriela enfrentou consequências graves na sua carreira, como o rompimento de contratos com marcas que a patrocinavam, e estima-se que a influenciadora tenha perdido cerca de 3 milhões de reais em contratos, o que foi um grande prejuízo financeiro causado pela perda de credibilidade e pela rejeição popular. Agora, falando de uma forma de expressão que tem ganhado cada vez mais espaço, especialmente entre os analistas de comportamento, são as histórias em quadrinhos. Tradicionalmente, as HQs foram vistas como uma forma de entretenimento, mas hoje em dia elas estão sendo utilizadas também como uma ferramenta de avaliação de atitudes. E a grande vantagem das histórias em quadrinhos é que elas facilitam a interação social e a compreensão de eventos e situações sem a necessidade do leitor vivenciar esses momentos diretamente. E isso se deve ao fato de que as HQs oferecem uma representação visual e narrativa que muitas vezes é mais acessível e envolvente do que os outros meios de comunicação. E assim, o objetivo desse trabalho, então, é investigar as atitudes das pessoas em relação ao cancelamento digital, utilizando a história em quadrinhos como uma ferramenta para explorar essas reações. Então, como método, nós tivemos nessa pesquisa 3 participantes, sendo 2 mulheres e um homem, e eles tinham idades entre 17 e 30 anos. Foi uma pesquisa feita de forma online pelo Google Meet. De materiais, então, tivemos o Meet para esse encontro com eles, o Google Forms, onde eles respondiam o questionário, o Storyboard, onde as histórias em quadrinhos foi criada, e o aplicativo do Canva, que a gente apresentou essa história em forma de slide. De instrumentos, tivemos a escala de diferencial semântico, que é a EDS, e a escala continha 9 pares de adjetivos, sendo do lado esquerdo o adjetivo negativo e do lado direito o adjetivo positivo. E aí, conforme a imagem ia aparecendo, o participante tinha que avaliar de 1 a 7 o que ele achava da imagem. Os personagens, nós tivemos 3 mulheres. A primeira é a Gabriela, que é a vítima do cancelamento online. A segunda, a Isa, que é uma apoiadora do cancelamento online. E a terceira, a Clara, que não apoia o cancelamento online. Então, para montar essa HQ, a gente utilizou o caso real da Gabriela Pugliese e cada quadrinho desse é em relação a um capítulo da história. Então, a história teve 3 capítulos. O primeiro quadrinho, onde a Gabriela fazia o seu papel de influenciadora digital. O segundo,
onde ela foi vista em uma festa na pandemia, ignorando o distanciamento social. E o terceiro capítulo, onde ela pedia desculpa para os seus seguidores e conseguia retomar sua vida de influenciadora. No procedimento, nós tivemos 5 fases, começando pela leitura do capítulo 1, onde os participantes tinham somente as informações básicas em relação aos personagens, e após essa leitura, eles realizaram o pré-teste, onde eles tinham que avaliar de 1 a 7 em relação ao que ia aparecendo. Após isso, a leitura do capítulo 2, onde acontecia realmente toda a história, e depois disso eles respondiam o mesmo questionário, então realizando o pós-teste, mas aqui eles já tinham as informações básicas do capítulo 1 e toda a história do capítulo 2, onde aconteciam, onde tinham as falas de cancelamento digital. E após o pós-teste, eles realizaram a leitura do capítulo 3, só para dar fechamento na história. Partindo para os resultados, é legal a gente entender o que o gráfico quer mostrar para a gente. Então, naquela avaliação de 1 a 7 da escala, foi transformado para -3 até 3, para a gente conseguir entender melhor o quão negativo ou o quão positivo foram essas avaliações, e aí está no eixo horizontal. No eixo vertical encontra-se os adjetivos da IDS, e aqui as linhas azuis representam os resultados do pré-teste e as linhas vermelhas representam os resultados do pós-teste. Pegando então agora cada personagem, na Gabriela a gente pegou os resultados do participante 2, aonde no pré-teste ele avaliou quase tudo para o lado positivo, tiveram algumas avaliações neutras, mas a maioria do positivo ali, mais ou menos no valor 2. E no pós-teste a gente vê que teve essa mudança de atitude, a grande maioria se tornou negativo, teve somente um adjetivo que ficou do lado positivo, mas todo o restante mudou para o negativo, com valores também ali no -2. A personagem 2, que foi a Isa, a gente pegou os resultados do participante 3, então no pré-teste as avaliações foram também praticamente todas positivas, algumas só ficaram neutras, mas em comparação com a Gabriela, a Isa teve um valor menor, ficando ali entre o neutro e o 1. Já no pós-teste, a gente consegue ver essa mudança também de atitude, já que todas as avaliações se tornaram negativas e com valores altos ali, a maioria no -3. A personagem 3, que é a Clara, a gente pegou os resultados do participante 1 e, tanto no pré-teste quanto no pós-teste, todas as avaliações dela foram para o lado positivo, o que já era o esperado, já que ela é uma personagem que não apoia o cancelamento online, diferente da Isa, que era uma personagem que apoiava, e por isso a gente conseguiu ver essa mudança de atitude tão grande. E é isso, muito obrigada.